Tabuleiro do Brasileirão mudou com as contratações de novos técnicos no Remo, no Flamengo, no Atlético Mineiro e no Vasco. Vamos interpretar taticamente qual vai ser as mudanças nesses clubes com os novos treinadores e o que a mudança nesses clubes vai afetar aí o tabuleiro do Campeonato Brasileiro. Alguém sobe de patamar, alguém cai de patamar, vamos ver isso tudo agora. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu sou Diogo Cunha, seja bem-vindo ao Torcedorismo. Esse aqui é um vídeo que muitos já me pediram aí e não é muito comum aqui no canal, mas a gente vai começar a fazer por mais vezes, já que vocês estão pedindo. A gente vai fazer análise tática dos novos times, dos novos treinadores no futebol brasileiro. Antes de mais nada, se você gostar do vídeo, se inscreve, deixa o hype, manda para outras pessoas aí, outros torcedores do seu time entenderem melhor. Eu tô com a tabela do Campeonato Brasileiro aqui armada pra você, lembrando que o Brasileirão só volta no meio da próxima semana, né? Tô gravando esse vídeo no dia 5, o Brasileirão só volta dia 10, 11 e 12, a rodada 5 do Brasileirão. Nesse final de semana próximo, nós teremos as finais dos estaduais e muitos desses times estão envolvidos, mas a gente vai focar na mudança no tabuleiro, né? Tivemos mudanças importantes em treinadores aqui no Brasileirão, né? 4 treinadores. No Flamengo, Felipe Luiz saiu, chegou o Leonardo Jardim, a gente vai ver a diferença de um pro outro. No Clube do Remo, saiu Juan Carlos Osório, chegou o Léo Condé, então já é uma modificação que pode mudar o tabuleiro aqui na parte de baixo da tabela, junto com o Atlético Mineiro, né? No Atlético Mineiro, a gente teve a mudança ali do Sampaoli, o Sampaoli saiu, chegou o Eduardo Domingues, que fez carreira aí no futebol argentino, foi muito bem no Estudiantes na temporada do ano passado, e aqui também na parte de baixo da tabela, o Lanterna, o Vasco, teve uma mudança de treinador também, saiu Fernando Diniz, chegou Renato Gaúcho. Vamos começar a nossa análise pelo Clube do Remo, tá? E mudou praticamente da água pro vinho. Remo e Flamengo talvez, muitos mudaram a forma de jogar ali, tá? Mas Remo e Flamengo mudaram bastante a forma de jogar, porém eu tenho análises diferentes entre as mudanças, né, do Remo e as mudanças no Flamengo. No Remo, meu camarada, ele estava sendo treinado por Juan Carlos Osório, né? Juan Carlos Osório, a gente sabe que é um treinador que tem como premissa a posse da bola. Juan Carlos Osório gosta muito de posse de bola, é um treinador que varia muito a estrutura do time, os sistemas, tanto sistemas ofensivos quanto sistemas defensivos. O cara joga no 4-3-3, joga no 3-5-2, joga no 4-2-3-1. Ele fez diversas mudanças táticas no Remo e ao longo da sua carreira, né? Ele é um treinador que faz muitos rodízios de jogadores, não tem aquele time fixo, é um cara que gosta de ser protagonista na partida, gosta de ter a posse de bola, é um cara que joga muito com improviso, ele escala o time de acordo com o seu adversário. E cara, tudo isso para um clube, no caso do Remo, quando a gente analisa o contexto do Remo, né? Um clube que tá voltando à Série A depois de 30 e poucos anos, né? E a gente sabe que o Remo não vai ser o protagonista da Série A, seria algo bem surreal se isso acontecesse, né? O Remo como principal candidato ao título seria surreal. O Remo entra para brigar pela permanência na primeira divisão, né? E você ter um treinador que quer ser o protagonista da partida, que o cara talha o time para posse de bola, para verticalidade ali depois de recuperar a bola em pós-perda, que é um cara que transita muito entre formações táticas sem ter muito tempo para treinar. O Remo nessa temporada chegou a ter 2 jogos em dias seguidos, né? Jogos em dias seguidos, um jogo na quarta, outro na quinta. Isso aconteceu 2 vezes nessa temporada já. Então não vai ter muito tempo para treinar, para implementar. Ele precisaria de tempo e é uma opção tática que o Remo não tem todos os jogadores à disposição no seu elenco para fazer um jogo controlado contra todos os adversários do Brasileirão. E aí na hora em que ele fosse enfrentar um time superior tecnicamente, teria dificuldade, né? Então o Remo fez essa mudança, fez essa guinada e veio para Léo Condé. A forma que o Léo Condé joga é completamente diferente, tá? O Léo Condé, ele tem um esquema preferido, que é o 4-3-3, mas ele consegue adaptar esse esquema aí para um 4-2-3-1 em determinados jogos em que ele precisa de uma situação ou outra ofensiva, ou no 4-1-4-1 também, o Léo Condé consegue, inclusive ao longo dos jogos, dependendo das peças disponíveis, ele consegue fazer essa transição dentro do próprio jogo, com mudanças táticas, tá? Ele tem um estilo ofensivo também, só que ele não é um treinador que vai valorizar muito a posse de bola, tá? Ele vai valorizar a velocidade e as transições rápidas, que na análise que a gente já tem do Remo, desse elenco, o time que o Remo montou, é um time muito veloz.
um dos mais velozes do campeonato. Tem o Aleph Manga em grande fase aí, como um dos jogadores que começou melhor o campeonato. Então o Remo tem essa transição ofensiva aí, como na veia do time, né? E traz um cara que é especialista nisso. Apesar do Léo Condé ter, né, essa preferência, ele é um treinador também que consegue adaptar. Ele é um treinador bastante estudioso, bastante adaptável. Ele vai conseguir se adaptar em jogos em que o Remo vai precisar ser protagonista, ele consegue ser protagonista. É um cara que vai marcar por zona. Remo de Léo Condé vai marcar por zona. Ele sempre agrega e treina os seus jogadores para defenderem espaços. Vai ser difícil você ver o Remo marcando individualmente, que a gente via em alguns momentos isso com o Osório. Tá? Então o Remo vai passar a marcar por zona, cada um cuidando ali do seu quadrado. É um cara com bastante solidez defensiva também. Ele prioriza a parte defensiva e depois a transição ofensiva. É um treinador que treina muito bola parada. O Ceará tinha diversas jogadas ensaiadas que deram muito certo e ele é um treinador que vai cobrar obediência tática. Ou seja, JP e o Aleph Manga, que não estavam voltando para marcar com o Osório, vão ter que se adaptar a esse esquema de jogo do Léo Condé, porque ele vai cobrar obediência tática de todos os seus jogadores. É um cara calmo, um cara agregador, diferente do que o Osório é, né? Um cara muito explosivo, um cara que compra a briga, falou mal do Sávio, inclusive. Então, o Léo Condé consegue manter um bom relacionamento com os jogadores, agrega e traz ali uma paz um pouco maior pro vestiário, tá? É um cara bastante consistente, com bastante repertório, mudou, deu uma guinada d'água pro vinho. E eu achei uma guinada muito correta, tá? O Remo virou 180 graus na direção que estava indo e fez na hora certa, no início do campeonato, ainda fora da zona do rebaixamento, sem desespero, com tempo para o Léo Condé chegar e estabelecer a sua forma de jogar. O Remo vinha fazendo jogos muito competitivos, né? Mas não venceu ninguém. E a gente viu, como eu repito aqui, que a principal valência, né? O principal ponto do Remo foi a transição ofensiva. E eu espero que isso evolua ainda mais com o Léo Condé, uma transição ofensiva mais rápida e mais organizada, inclusive, tá? Então acho que o Remo sobe de patamar um pouquinho com a contratação de Léo Condé. Ele tem tudo para dar certo. O Remo, que já montou um time interessante, mesmo sendo barato, o Remo consegue aí ter um time um pouco mais competitivo agora com Léo Condé. Passando agora pro Flamengo, vamos falar de Flamengo agora, né? O Flamengo, ele tirou o Felipe Luiz, né? O Flamengo tá aqui na 11ª colocação. O Flamengo demitiu o Felipe Luiz, né? Nessa temporada. E trouxe agora Leonardo Jardim. Meu irmão, foi do nada, né? Do nada que o Flamengo trouxe o Felipe Luiz. O Felipe Luiz é um cara que gosta muito de posse de bola, um cara que tava muito engajado nesse estilo do Flamengo, da pressão pós-perda. O Flamengo campeão 2025 era um time que amassava os seus adversários, que era muita posse de bola, e o Flamengo também deu uma guinada. Leonardo Jardim não é um treinador que você possa esperar esse abafa com posse de bola, que a posse de bola seja a premissa dele, não. Leonardo Jardim é um jogador, é um treinador que prioriza a transição. O Cruzeiro, ele sabia jogar sim em momentos como protagonista, o Cruzeiro sabia, mas é um protagonismo diferente desse de ter a posse de bola. Inclusive o Cruzeiro, em alguns momentos, ele recua bastante, o Cruzeiro do Leonardo Jardim, né? E o Mônaco também era assim, recua bastante, tá? As linhas de defesa para poder jogar nas costas do adversário em velocidade. Ele costuma agregar diversos meias dentro do seu campo. Ou seja, ele colocou, por exemplo, pode colocar, por exemplo, o Paquetá na ponta. Ele gosta de jogar com meia de ponta para agregar com outro meia de criação no meio de campo. Então a gente pode ver essa associação de Paquetá na ponta vindo para o meio para jogar junto com a Arrascaeta. Ele vai jogar jogadores com a perna boa, né? A perna certa no lado do campo. Ou seja, vai ser um destro do lado direito e um canhoto do lado esquerdo. Nada de pé trocado, como por exemplo o Luiz Araújo gostava de jogar na direita para bater de esquerda para o gol. Isso não deve acontecer. Então, o Luiz Araújo deve jogar pela esquerda mesmo com o Leonardo Jardim. O Pedro vai ter bastante dificuldade de jogar. Falta muita intensidade ao Pedro. O Leonardo Jardim é um cara que prega muita intensidade. Os times dele são muito intensos porque ele precisa dessa transição ofensiva, rápida, né? E o ponto sai de um Felipe Luiz que era muito agregador, muito amigo dos jogadores, muito ídolo do clube, tinha um ambiente muito bom com até o staff, né? E traz um cara que não tá nem aí, tá? Pra esse jogador tá gostando dele ou não. Ele vai comprar briga, comprou briga com o Dudu no Cruzeiro, com o Gabigol no Cruzeiro, não tá nem aí. Leonardo Jardim
não é um treinador agregador. E isso no Flamengo tem se mostrado nos últimos anos aí um pouco prejudicial, porque os jogadores do Flamengo, eles são ali já ídolos do clube, eles têm um certo status dentro do clube e não vão aceitar muito facilmente serem assim contrariados, como o Leonardo Jardim vai fazer. Ele vai escalar quem ele acha que tem que escalar. Ele não vai escalar os melhores jogadores do Flamengo, o melhor time possível. Quando você pega a melhor escalação de nomes possíveis do Flamengo, essa escalação não encaixa no estilo de jogo do Leonardo Jardim, porque Pedro, por exemplo, não vai poder jogar todo jogo com o Leonardo Jardim, porque o Pedro vai ter que se reinventar para entrar no esquema. Então eu acho que o Flamengo dá uma guinada numa direção não é boa, tá? Pro estilo de jogo do Flamengo, ainda mais o contexto do Flamengo, em que a forma como o Felipe Luiz saiu, o Flamengo, ele traz um excelente treinador, mas que vai mudar o estilo de jogo do Flamengo. A gente vai ter que... É um bom treinador, pode dar certo, lógico, é um excelente treinador, mas a gente vai ter que entender o ambiente em que Leonardo Jardim chega no Flamengo e se os jogadores do Flamengo vão comprar as ideias dele. Depende disso para dar certo. Então, são muitas variáveis em que eu não faria essa mudança no momento, na forma como foi que a diretoria do Flamengo fez. É uma mudança drástica e ousada. Já aviso agora, pode dar errado, mas muito errado. E se der certo, é o padrão que a gente espera do Flamengo. Então, assim, não tem muito como ganhar, né? O Flamengo não tem muito como ganhar, porque a gente já espera o Flamengo brigando por título. Se brigar por título, fez a obrigação. Mas se der muito errado, meu irmão, esse cara vai se queimar no Brasil, como o Vitor Pereira, por exemplo, fez também, né? Então, vamos falar agora das mudanças ali no Vasco, o Lanterna, o Vasco da Gama. O Vasco da Gama mudou também um pouco a sua forma de ver jogo, né? O Vasco tava com Fernando Diniz, todo mundo já conhece o estilo de jogo dele, né? Um estilo de muita posse de bola. Fernando Diniz é saída de bola desde o goleiro, é um cara que preza por a premissa de ter a bola, né? Você finalizar muito, você rondar muitas triangulações no campo. E o Vasco agora muda para um Renato Gaúcho, cara, que é um cara que é mais pragmático, né? O Renato Gaúcho é um cara que joga mais um jogo de posse também, como o Diniz, mas um jogo mais de posse, apoio. Ele se adapta bastante ao confronto. Ele não é igual o Fernando Diniz, que sempre vai jogar da mesma forma. Quando ele precisar botar 3 zagueiros, ele vai botar, como ele fez no Mundial do Fluminense. Quando ele precisar jogar na transição, ele vai jogar na transição. Mas, por exemplo, os jogos dentro de casa, ele deve ser o protagonista, né? O Renato Gaúcho, ele prioriza ali o 4-2-3-1, né, na sua escalação, mas como vocês sabem, ele é um treinador que joga até com 3 zagueiros, né? 4-4-2, 4-3-3, é um cara que 3-5-2 também, ele jogou bastante aí no Mundial com o Fluminense, é um cara que usa muito a amplitude do campo. Fernando Diniz, ele não usava tanto a amplitude do campo, né? Ele até usava com seus pontas, mas ele preferia aglutinar jogadores ali nas pontas para fazer triangulações e achar uma finalização pelo meio. Renato Gaúcho não, ele vai ampliar bastante o campo, botar os pontas lá colados nas laterais para que eles consigam cruzamentos para áreas ou então aquele passe para trás na entrada da área. Ele vai usar mais um jogo vertical do que esse jogo aí de posse de bola extrema que era o de Fernando Diniz. A marcação do Renato Gaúcho é uma marcação híbrida, ele marca posicional, mas ele também faz alguns encaixes individuais em jogos determinados. Porém, as transições defensivas da tática de Renato Gaúcho, tanto no Grêmio quanto no Fluminense, não têm sido boas. Então, o Vasco pode lidar com essa vulnerabilidade aí de transição, tá? Uma parte crítica do trabalho de Renato Gaúcho é a transição, tanto ofensiva quanto defensiva. Mas como assim ofensiva, Diogo? Em alguns momentos, a transição ofensiva dos times de Renato Gaúcho não são tão treinadas, né? Não são tão praticadas de uma forma em que ela seja segura. Por exemplo, sobe todo mundo ali, sobe os 2 laterais, e se você perde a bola nessa transição ofensiva, tu toma um contra-ataque do contra-ataque absurdo, né? Se é que você me entende. De vez em quando, os jogadores eles não estão tão bem alinhados do que eles precisam fazer num contra-ataque e acabam tomando o contra-ataque do contra-ataque na transição ofensiva, mas o principal problema é na transição defensiva. Em alguns momentos, o Renato Gaúcho lida com isso aí no problema ao longo da sua carreira. Gestão de vestiário é o ponto alto de Renato Gaúcho, todo mundo sabe isso, é um cara que é amigo de todo mundo, o cara vai levar a moral dos jogadores. O primeiro impacto de Renato Gaúcho vai ser firme no Vasco, a gente vai ver um Vasco aí com mais moral, com mais leveza, a gente vai ver deve ver um Vasco, né, um pouco assim, né? Agora, no momento em que as coisas começam a desandar, o Renato Gaúcho começa a desandar em coletiva, começa a desandar com os jogadores, começa a desandar com a torcida, e aí não esquece, né? Mas o primeiro impacto que eu espero de Renato Gaúcho no Vasco é um Vasco
subindo um pouquinho ali, pelo menos psicologicamente, isso pode aumentar a produção também. No Atlético Mineiro saiu Jorge Sampaoli, né? Um cara que, meu irmão, tem quase que um Fernando Diniz ali, né? É um cara que tem um esquema próprio, né? Um jogo de posição, os jogadores têm que ficar exatamente naquelas posições, tem que ser um ritmo absurdo de intenso, uma saída de bola desde lá de trás, uma construção. Os laterais, né? Marca registrada de Sampaoli, né? Os laterais atuam por dentro, então eles saem da ponta para dentro, isso acontece muito, eles aglutinam ali com os meios de campo. Os pontas, por sua vez, precisam ficar bastante abertos, então era assim o Sampaoli, uma pressão pós-perda insana, mas deixava o time muito exposto defensivamente, né? A linha do Sampaoli, a linha de zaga ficava muito avançada, né? Fica muito avançada, é a forma como ele joga, e começa a tomar muito bola nas costas se não tiver uma dupla de zaga veloz. Isso era bastante prejudicial para o Galo, né? O Galo que nesse momento está na zona do rebaixamento, né? E o grande problema, na minha opinião, do trabalho do Sampaoli é que ele é parecido com o Diniz até nisso. É um cara muito rígido. É a forma como ele tem que jogar. Todo jogo tem que ser assim. Ele não vai se adaptar, vai ser desse jeito, tá? E traz agora o Eduardo Domingues, que, para quem não conhece, Eduardo Domingues foi campeão com Estudiantes lá na Argentina, quase eliminou o Flamengo na Libertadores, montou um bom time, né? Só que agora ele chega para um futebol que ele nunca treinou. É um cara mais pragmático, tá? Ele consegue se adaptar aos seus adversários, né? Então já muda um pouco esse conceito do Sampaoli. A gente vai ver um Atlético jogando um pouco de forma diferente fora e dentro de casa. É um cara que usa principalmente o esquema do 4-2-3-1. É a forma como o Domingues mais escala para as partidas. Ele também tem outras variações do 4-3-1-2, ele joga assim também. Ele consegue ser um treinador um pouco mais flexível defensivamente. Ele não vai colocar a linha do Atlético defensiva lá no alto. Ele faz linha baixa também, ele recua as linhas. A gente vai ver o Atlético um pouco mais defensivo em alguns jogos e mais vertical, tá? O trabalho do Domingues se baseia na solidez defensiva, é o pilar dos trabalhos dele. Então a gente vai ver um Atlético um pouco menos ofensivo nessa temporada. Não teremos o Galo doido. Não teremos o Galo doido. O Domingues é um cara assim um pouco mais defensivo. Ele prioriza a verticalidade e a objetividade. Era assim que o Estudiantes dele jogava, mas não deixa de ser um time muito intenso, de muita pressão, e é um cara que é mais focado no bem-estar dos atletas do que Sampaoli. Nesse sentido, o grupo do Atlético ganha um cara um pouco mais parceiro, né? O Sampaoli também era um cara como o Leonardo Jardim do Flamengo né? Um cara que dá um pouco mais de protagonismo aos jogadores, né? O Domingues é um cara que entende mais a prioridade dos jogadores dentro de campo, um cara que conversa com os jogadores, entende se ele gosta de jogar assim ou assado, diferentemente do Sampaoli, que, meu irmão, tu vai jogar ali e ponto final, e se não der certo, eu boto outro no teu lugar. Então o Atlético tem uma mudança que pode dar certo, tá? Então assim, gostei das mudanças no Remo. A torcida do Atlético pode se estranhar um pouco a forma como o Atlético vai jogar daqui pra frente. A mudança no Flamengo é muito arriscada. Com certeza a torcida vai estranhar a forma como ele vai jogar. No Vasco eu achei a mudança positiva. Renato Gaúcho chega ali com mais moral do que o Fernando Diniz tinha. Sem dúvida nenhuma, o Fernando Diniz não tinha mais como ficar, assim como o Osório no Remo. Então são os dois times ali que fizeram as mudanças que eu acho que vão dar mais certo. No Atlético vai demorar um tempinho para se adaptar, né? Essa nova forma de jogo pode dar certo ou não. E o mais arriscado foi a mudança do Flamengo. Isso pode mudar os tabuleiros aqui da tabela, porque Vasco, Atlético Mineiro e Remo podem subir de produção, empurrando Vitória, Santos, Curitiba, Mirassol um pouco mais para baixo, dependendo do que a gente veja na evolução deles. E o Flamengo ou pode dar muito certo, subir, chegar na briga por título, ou dar muito errado e ficar realmente rondando uma zona de pré-Libertadores, o que seria um desastre para o Flamengo. Comenta aqui embaixo qual foi a mudança que você mais gostou, qual treinador você acha que tem mais possibilidade de dar certo nessa temporada. Se inscreve no canal, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!